Nada. Eu estou aqui com o ex-secretário de Finanças de Pirassununga, Luiz Carlos Montanheiro Filho. Boa tarde, ex-secretário. Vou falar boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Carlinhos. Não sabia que você tinha esse nome bonito, Carlos, no meio. É um bonito nome, só fala Luizinho, né? Ah, obrigado. Mas Luizinho é mais conhecido. Luiz Carlos poucas pessoas conhecem. Boa tarde, Rolando, boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Cláudio Rodrigues. Parece que o vereador Jefferson está aí também. Boa tarde. Também. Tá aqui. É um prazer participar com vocês. Luizinho, eu quero saber o seguinte, secretário. Pegou de surpresa essa sua exoneração, porque você foi elogiado na terça-feira na Câmara, na quarta-feira pelo prefeito. Há um mês atrás, mais ou menos, o prefeito foi na Rádio Mundial e fez elogios maravilhosos para você, falou que você colocou as contas de Pirassununga em dias, coisas que não acontecia há vários mandatos, há vários anos, e você conseguiu sanar o problema financeiro de Pirassununga. Aí na quinta-feira fizemos uma entrevista sobre IPTU de manhã lá, e à tarde fomos surpreendidos com a sua saída. Pegou você de surpresa, ex-secretário agora? Carlinhos, primeiro obrigado pela oportunidade de estar falando aí na Mundial, que tem uma ampla audiência, e essa questão tem chegado no meu WhatsApp aí direto, esse questionamento, né? Porque pegou de surpresa a cidade. Para mim não seria surpresa se não se tivesse dado da maneira como se deu. Porque, na verdade, eu já tinha ali conversado com o prefeito por umas 2 ou 3 vezes no último mês, falando para ele do meu descontentamento com relação a como o governo estava sendo conduzido e que, portanto, eu não gostaria de permanecer na Secretaria de Finanças. Eu preferia voltar ao meu trabalho, porque lá atrás, Carlinhos, quando eu sentei com o Dr. Dimas, quando eu recebi o convite para ser secretário, eu apertei a mão dele e nesse aperto de mão nós combinamos que nós iríamos fazer uma gestão pública, com técnica, com eficiência, uma gestão profissional, né, onde a política, aquela má política que tende a se introduzir no meio da gestão pública, ela não seria introduzida. E o Dr. Dimas, com aquele jeitão dele, né, bem espalhafatoso, ele tem aquele jeitão bacana dele, ele me passou bastante confiança que ele seria um prefeito que conduziria as coisas assim, mesmo porque ele não teria interesse em reeleição, porque nem pode ser candidato à reeleição, e me mostrou ali que queria realmente fazer uma gestão técnica. Lembrando que você foi secretário dele de governo no finalzinho do mandato dele, na primeira passagem, que foi o ano passado, acho que foi de março a dezembro, né? Sim. Inclusive, eu fui responsável por 100% do plano de governo dele, fui eu quem fiz. Né? Fui eu quem costurei, estudei, pautei. Bom, mas enfim. Tantas outras coisas que nós fizemos do lado dele lá, seguramos muitas broncas, inclusive quando não se poderia falar, o único secretário que punha a cara para bater e falava o ano passado, eu acho que vocês devem se lembrar. O Rolando Lero apelidou de Lei da Mordaça. O único secretário que brigava lá dentro do gabinete que a gente tinha que dar satisfação para a população dos atos públicos, independente de campanha política ou não, era eu. Era eu que fazia isso. Inclusive, criei até algumas rusgas com outros secretários por conta disso. Mas, enfim. Mas eu vim demonstrando esse descontentamento e já estava falando com o Dr. Dimas que eu preferia deixar se fosse para as coisas andarem assim. E meu descontentamento, principalmente porque eu percebi que o gabinete do doutor está com algumas desconexões, né? Por exemplo, o secretário de governo assume a pasta da saúde e, no fim, não consegue fazer com a eficiência que eu esperava como técnico, nenhuma coisa nem outra. Ele está ali atendendo as pessoas ali na frente. Ao meu modo de ver, o secretário de governo foi esvaziado nas suas atribuições, e quem faz a parte de governo ali não é ele, né? Então o gabinete foi montado de uma maneira que eu não concordava. E todas essas coisas foram criando algumas intempéries ali entre eu e alguns secretários, 2, 3 secretários, né? E o clima ficou um pouco ruim, realmente. E para se juntar a isso, o prefeito parece que foi almoçar com alguém ali na sexta-feira
E, para mim, quando ele me chamou na quinta para me exonerar, foi uma surpresa pelo momento, né? A gente sabe com quem ele foi jantar, porque eu tenho essa informação, nós não vamos falar, né, Fábio? Não. Mas a gente sabe muito bem com quem ele estava conversando na sexta-feira, porque nós temos até foto. Ele foi almoçar, né? E Isso. parece que depois daquilo ele sofreu uma certa pressão, é a impressão que eu tenho, porque ele falou que ele estava muito pressionado para mim. Foi o que ele me disse. Quando você foi chamado no gabinete dele para ser, para sair, a gente no jargão normal, para ser demitido, ele falou que estava sendo pressionado, Luiz. Foi o que ele falou para mim naquele momento. Naquele momento ele falou isso. Mas quem que consegue pressionar um prefeito? Me explica aí. Eu não sei explicar, Carlinhos. Essa explicação é o prefeito que tem que dar. Antes dele falar isso, ele falou que teve um áudio que eu mandei para alguém falando de um vereador, e eu realmente mandei. Eu mandei mesmo. Ele falou, você mandou um áudio falando isso ou aquilo do vereador? Mandei. Eu mandei mesmo. Perguntou alguma coisa ali que eu tinha falado do Edgar. Falou? Falei mesmo do secretário de governo. Por quê? Porque acho que não está certo o secretário acumular duas pastas, né? Mas aí, essas são minhas opiniões pessoais, que eu nunca me furtei de dar, e que, aliás, antes de falar para qualquer pessoa, eu sempre falei com o prefeito. Ele sabe que eu sou um cara muito transparente, né? Mas não foi isso, né? A gente sabe que no meio de uma secretaria, no meio de um governo, sempre a gente tem ali problemas. O prefeito tem um problema com o secretário, você bate a boca ali, resolve e toca a bola para frente. E qualquer empresa, em qualquer equipe organizacional é assim que funciona. Bom, falando em tocar em frente, alguma vez você participou de alguma reunião, de campanha no passado? Algum momento você viu um novo secretário na prefeitura, organizando alguma ação com o prefeito? Porque está vindo o secretário de fora, que a gente não conhece, até já peguei o telefone dele, a gente vai tentar marcar uma entrevista com ele, mas você já sabia, ele participou de alguma coisa? Da onde surge? Sabe se já tinha... olha, Luiz, eu tenho um rapaz de Leme que vai ficar numa pasta aqui, já tinha alguma conversa em cima desse nome que está chegando? Não, comigo não. Aliás, eu nem conheço a pessoa. Aliás, vou aproveitar, desejar que ele seja bastante pujante nas suas atribuições. Ele assume uma responsabilidade muito grande, porque eu deixei a prefeitura adimplente e com 40 milhões de reais em caixa na apresentação que eu fiz na audiência pública na Câmara em 30 de abril. Tinha 40 milhões em caixa. E, aliás, a reserva de todo o 13º salário dos funcionários, tá? Para o final do ano. Então, ele assume uma responsabilidade muito grande. Eu desejo que ele vá muito bem, porque se ele for bem, minha cidade vai bem, é nela que eu penso, né? É nela que eu sempre pensei. Agora, o Luizinho era muito firme, o Luizinho às vezes tinha uma interpete tinha mesmo. Eu conduzia as finanças públicas com o braço firme, com o pulso firme. Eu conduzi por quê? Porque nós estamos em ano de Covid, a gente não sabe o que nos aguarda mais à frente, provavelmente vai precisar de dinheiro. Você estava me explicando aqui fora do ar que o primeiro semestre sempre entra mais dinheiro do que no segundo semestre, né, Luiz? Exatamente. Por uma questão de fluxo de caixa também a gente tinha que fazer contingência, aliás, até por pressionamento do Tribunal de Contas, e eu fiz mesmo. Eu conduzi desse jeito. Não era... Você acha que o teu temperamento forte fez você sair da prefeitura? Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Não acho. Eu acho que até podem usar isso de desculpa. Tá? Podem até usar isso de desculpa. Mas no ano passado, meu temperamento forte ajudou o Dr. Dimas a ganhar uma eleição com 70% de votos. Ele tinha governabilidade enquanto nós estávamos secretário de governo. Então o problema não é esse, né? O problema, vamos esperar o tempo. O tempo talvez nos demonstre como que um quebra-cabeça que a gente monta para a gente conseguir ver a imagem final. Talvez o tempo vai demonstrar para a população o que realmente aconteceu, né? O que aconteceu de fato. Agora, que é preocupante, vir secretário de Leme para cá, é preocupante. É preocupante o prefeito ter muita proximidade de outros prefeitos da região aí, é preocupante. É preocupante pessoas estarem frequentando o gabinete dele que não tem nada a ver com o gabinete, estão ali direto, é preocupante, né? Eu acho que são perguntas que a população tem que fazer. E vocês da imprensa, eu peço, Rolando, você está me ouvindo aí,
eu peço para você, como o grande capitão aí da Rádio Mundial, por favor, vocês têm um papel fundamental para que a cidade vá bem. A imprensa, ela reproduz para o povo e reproduz pelo povo as coisas. Então eu peço para vocês que façam esse papel sempre que vocês estão fazendo, para que a nossa cidade ande bem, né? O Luizinho passou ali, foi secretário, foi ótimo, obrigado pela experiência. Não gostei do final da história, a maneira como se deu, mas eu também entendo o Dr. Dimas, ele não é uma má pessoa, eu entendo que ele está pressionado, eu até imagino por quem e por quê, e por isso eu o respeito, né? Agora, queria pedir para vocês, por fim, que vocês prestassem atenção nos próximos passos, nas coisas que estão acontecendo. Vereador aí que deve deixar a Câmara para virar secretário, por que vai deixar depois de aprovação de plano diretor? Essas coisas precisam ser observadas. A gente precisa observar. E digo o seguinte, eu saí de secretário, mas eu não saí do mundo político. Eu vou continuar no mundo político, agora, obviamente, não mais como um secretário municipal, mas como um cidadão que conhece a parte administrativa da prefeitura, que entende um pouquinho de política e que vai cobrar, sim, do prefeito, vai cobrar dos secretários como cidadão, que é meu direito cobrar que se faça as coisas com lisura. Rolando, alguma pergunta aí, Fábio Melo? Não, perfeito. A gente queria ouvir, a gente não sabia como qual era a reação, qual seria a reação do Luiz. Tá? Luizinho participou muitas vezes junto com a gente, ele sabe também do nosso trabalho, como está sendo feito, com a vontade de ajudar, com a vontade, e isso foi uma promessa que nós fizemos, inclusive quando eu voltei novamente aqui para o programa Mesa Redonda, que estava sendo comandado aqui pelo Fabinho, eu vim aqui para trabalhar junto com ele, e para fazer isso aí que eu sempre fiz. Essa não é coisa de hoje. Quem me conhece está desde 87, quando foi criado o programa Mesa Redonda, sempre foi com esse intuito de ajudar, de dar oportunidade para todo mundo participar, para todo mundo falar, ser aquele elo entre as autoridades e a população que precisava ter. Alguém que fale por ele. Tá? Por isso que às vezes a gente se choca, às vezes eu faço algumas perguntas, como eu acabei de fazer aqui para o vereador Jefferson agora, em relação a uma pergunta em relação se ele, em algum momento, pensou em abandonar também o prefeito. E ele se posicionou e falou, olha, essa é uma pergunta que é difícil, é complicada, mas é assim que o povo quer ouvir. Tá? Por isso que eu sou, é aquela história, nunca fui da esquerda, tá? Sempre fui, briguei pelo bom sucesso dos governos que surgiram no nosso país, tá? Nunca imaginei que nós íamos passar por uma situação como essa que nós passamos com a esquerda, tá? E agora estamos aqui tentando fazer, e eu dou maior apoio ao presidente da República, porque pelo menos está provando que ele é honesto. Nada até agora se provou contra ele. Já atacaram os filhos, já atacaram os... Bom, isso não interessa. Agora, é a mesma coisa que aconteceu então. Eu fiz o questionamento aqui na quarta-feira. Falei, prefeito, como que está a situação verdadeira da Prefeitura Municipal? E ele falou e elogiou, fez um baita elogio. E para mim foi surpresa. Para mim e para nós aqui do programa. Inclusive, Rolando, inclusive eu quero agradecer também ao Luizinho por ter atendido a gente, para poder falar. Toda vez. E tanto antes como agora, porque a gente sabe, todo mundo ficou meio chocado com a forma como que aconteceu. De repente, na própria quinta-feira, a gente colocou uma entrevista aqui do Luizinho falando sobre a questão dos terrenos, dos condomínios, e a gente ali e tal. De repente, à tarde já chega a confirmação da saída dele e para nossa surpresa, que no dia seguinte já estava lá na prefeitura. Então... verdade, Fábio, porque você não tem alguém... na quarta-feira que o prefeito falou aí, o rapaz já sabia que você é contratado, porque não ia chegar no outro dia, né?
Já fazer entrevista das 2 às 4 horas da tarde para ser... já pegou, ligou e tchau, já estamos ali, pode deixar que eu já estou aí. E eu vou testemunhar uma coisa, viu, Luizinho? Quem percebeu que você ia cair, ele está aí do seu lado. Ele chegou aqui no estúdio e falou, Luizinho vai cair. Você lembra? Lembro. Lembra? Bom. Rolando. Não falou ao vivo, mas falou não falou ao vivo. Falou entre nós, aqui os três, que conversamos rapidinho depois que termina o programa, porque já vai embala já o outro, mas ainda fico alguns minutinhos com eles conversando aqui. E aí o Carlinhos falou, Luizinho vai ser mandado embora. Eu tô sentindo, você sentiu ele, você sentiu na entrevista, você percebeu que o Luizinho não era mais o Luizinho normal. Não era foi normal. verdade isso, e para relatar para vocês aqui, o Rolando, eu passei até para ele, falei, Luizinho, você tá meio estranho hoje a nossa entrevista, você não tá normal, tá preocupado, depois da entrevista, né? Ele não quis falar nada para mim não, mas eu tinha certeza que tinha alguma coisa ali, né? E aí comentei com ele ainda, falei, você tá diferente. Ô Rolando, eu na verdade nessa semana da exoneração, isso ainda foi um pouco mais estranho. Nessa semana da exoneração eu tive uma audiência pública na Câmara, que vocês acabaram de falar aí agora há pouco, Sim, com o vereador, que foi assim extremamente elogiado. O próprio prefeito elogiou meu trabalho, aliás o doutor já tinha elogiado por várias vezes em outras mídias, né? Mas na quinta-feira foi elogiado ontem também, né, Fábio? Também. Foi elogiado ontem também por alguns vereadores na Câmara, não foi? Também. Eu até quero aproveitar, eu ouvi a sessão, ao final da sessão, eu quero aproveitar e agradecer aos vereadores, que até vereador que é da oposição ao doutor, né, ao Dimas, foi ele que iniciou ali uma série de elogios, né, o vereador Paulinho, quero agradecer a ele pelo reconhecimento do nosso trabalho, o Cícero também, que não é um vereador que eu posso falar que é de oposição, mas não é da situação também, é um vereador que reconheceu, me falou até que eu era o melhor secretário do doutor. Eu quero agradecer muito o carinho de todos, e até aqueles que... Eu saio com a consciência tranquila, Rolando, porque até aqueles que a gente não tinha muita proximidade, que era, teoricamente, na política, do lado contrário da gente, reconheceu o nosso trabalho. Então, eu fico feliz, eu sinto que minha missão foi cumprida, né? E eu também já estava desejoso de sair, como eu falei. Então, está tudo em paz, está tudo bem, desejo que o prefeito faça uma ótima gestão, mas eu também deixo aqui um conselho para ele que eu deixei pessoalmente. Ele precisa melhorar os ouvidos dele e principalmente as companhias. Mais alguma coisa aí, Fábio? Mais alguma coisa rolando? É isso, Carlinhos. Agradece aí o Luizinho e pela coragem de vir a público, que muitos secretários não vêm para explicar realmente tem secretário o que aí também. que faz um ano, na pandemia, não vai aí desse jeito nenhum. E aí, para mérito, é o super secretário. Mas tudo bem, posso liberar o Luiz aqui? Pode. Não, tranquilo, um grande abraço, Luiz. E você sabe que você tem aqui e continua acompanhando o nosso programa, que graças a Deus a gente tá olhando muito para esse lado positivo. Eu já falei na cara dele, falei, prefeito, você está mudando, hein? Você está mudando, você não é mais o Dimas de antigamente. Mudou. Ele mudou. Lembrando também, Rolando, que a gente não está aqui defendendo o Luizinho, não. A gente não. dando a palavra pro Luizinho, porque a gente achou muito estranha a forma como aconteceu, né, Rolando? Perfeito. Na quarta-feira teve o elogio, na quinta-feira eu entrevistei, e na quinta-feira às 4 horas já tinha alguém nomeado no lugar dele, muito, muito rápido. Eu sou também, eu me posicionei quando no dia seguinte já comentaram da vinda desse senhor aí, que vem vindo aqui. Eu não achei justo, não achei. Por que tem que buscar um cara de fora para cuidar das finanças do nosso município? Será que não temos capacidade? Lógico que temos. Isso falei no dia. Não sou contra, pode buscar. Mas a experiência que nós já tivemos em outras gestões, de vir gente de fora e só para aprontar na cidade, que me deixa cabreiro. Tá? Rolando, essa é a pergunta que vocês têm que continuar a fazer toda semana.
Por que trouxe uma pessoa de fora? Por que trouxe uma pessoa de Leme? Não sei. Façam sempre essa pergunta. Rolando, eu quero aproveitar para agradecer a você, ao Fabinho, ao Carlinhos que está aqui, pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo. Nunca deixaram de me cobrar, mas também sempre souberam me ouvir, souberam abrir espaço. Muito obrigado mesmo, estou aqui sempre ouvindo vocês e naquilo que eu puder colaborar, eu estou à disposição para a minha cidade, tá bom? Beleza. Um abração, querido. Beleza. Sempre pensando na nossa Pirassununga. Encerrando aqui, Carlinhos, que aqui, alguma